Fala, meu amigo motorista. Operação no Rio de Janeiro. Pessoal, tudo na nossa vida, de modo geral, começa de forma pequena e tudo vai se aumentando. Tem pessoas que começam sentindo uma dor de cabeça e não vai tratar, não procura saber o que é, e o tempo passa e logo em seguida descobre um câncer. O que acontece com o Rio de Janeiro? Muitos falam assim: olha, eu vi aqui na internet, tem que a educação resolve o problema. Tem jovens que morreram nessas operações que tem 19 anos, 18. E por que aquelas pessoas estavam só de cueca, de roupa íntima? Elas estão assim porque as pessoas cortaram o fardamento delas e tiraram. Tem vídeos, tem tudo. Então, qual a moral da história? Tem a frase: bandido bom é bandido morto. Jesus provou totalmente ao contrário. Jesus, ele salvou um ladrão na cruz até no último momento, mas a morte chegou até ele. Ele pagou com a vida pelo tudo que ele fez. E o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal? É muito fácil falar: olha, morreu só bandido, não tinha inocente no meio. Mas na verdade é difícil numa guerra não ter inocente morto. Os primeiros inocentes são os 4 policiais que tombaram em serviço, morreram tentando defender o Estado. E você que está aqui, que é jovem, que me ouve, cuidado, porque a conta um dia chega. As mães que estão chorando hoje daquelas mortes ali são mães que avisaram, são familiares que avisaram, que falaram: olha, fulano, não entra nisso, sai dessa vida, vai estudar, vai trabalhar, mas não. E não tem só homem, é mulher, são vários tipos de pessoas. E você como eu, que já trabalhou e trabalha dentro de plataformas digitais, como aplicativo, você que trabalha ali dentro, você que anda para lá e para cá, você sabe o que é o terror nas comunidades. Você sabe o que é você entrar em uma rua errada e alguém botar uma arma na sua cabeça, porque isso já aconteceu comigo. Aqui em Campos, eu já entrei em uma comunidade e apontaram a arma na minha cabeça. Como eu não tive medo nenhum, nem tem, apontei para ele e falei: e aí, o que aconteceu? Um jovem apontou um 38 na minha cabeça. E isso aconteceu umas 2 vezes mais ou menos no decorrer do tempo. Então você, antes de defender qualquer tipo de eles lá não estão mexendo com ninguém, tá? Quantas moças, mulheres que passam por isso, se não ficar com o chefão, ele vai lá e mata, porque ele quer ficar com a menina e a menina é obrigada a ficar com ele. Existem várias situações que acontecem que você e eu às vezes falamos assim: não tem nada a ver, não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Eles são maldosos. Eu nunca vi o crime perdoar. Decapita pessoas, humilha pessoas, maltrata o morador, humilha o morador. Para você ver que saiu uma lei para eles: tá liberado para roubar todo mundo, fazer o que quiser na comunidade, como protesto, usar o ônibus para cercar a rua. Então o preço eles têm que pagar. Eu não comemoro morte de ninguém. Tem gente que comemora, Deus que me perdoe, eu não acho certo comemorar a morte de ninguém. Eu queria que todos eles fossem presos e pagassem. Só que eles procuraram. Aí tem uns que dão a solução com a facilidade: tem que fazer isso e isso. Tá, tem que fazer isso e isso, certo? Então vou botar você para ir lá com a florzinha na mão, bater de frente com os bandidos, que eles vão se entregar. Foi lá cumprir o mandato de prisão e todos eles se entregaram.
Os que se entregaram estão vivos e presos. Você tem vídeo aí na internet. Então você, antes de falar qualquer coisa, você tem que examinar tudo. Eu sou a favor de prenderem. Mas imagina você no lugar do policial, cara com um fuzil apontado em você. Você vai fazer o quê? Você não vai atirar? Você vai perder a sua vida e a dele. Ali é a sua profissão. Ali você trabalha ali para defender o Estado e você foi ali fazer uma operação. Então ele tem vídeo de bandidos debochando da polícia. Eles vêm por aqui, a gente ganha mata. Só que cercaram pelo outro lado. E agora? Então existe um preço muito alto a se pagar quando escolhe a vida do crime. A vida do crime é uma escolha. A comunidade está cheia de pessoas de bem, que saem de manhã para trabalhar e voltam. Pessoas honestas, pessoas que trabalham no seu dia a dia, criaram, cresceram ali e vivem uma vida de honestidade. Mas tem outros que acham que é uma vida fácil. Acha bonito trocar tiro com polícia, acha bonito fazer esse tipo de coisa. E o final é esse aí. E o familiar que tem rede nisso, eu tô aqui, não vai acontecer nada comigo, espera para você ver. E você que tem um familiar, primeiro você peça a Deus a misericórdia dele para alcançar a pessoa, para mudar a vida dela. E segundo, prepare o teu coração. Porque de uma hora para outra, meu filho, quem se envolve nisso vai descer de ralo. Não adianta, vai de arrasta para cima. Então não adianta. A solução, qual a solução? A solução é educação. Vai lá dar educação àquela turma lá. Sobe lá na comunidade, se as pessoas quiserem uma adulta, para chamar para dar educação e dar emprego a eles. Sobe lá. Da mesma forma que você vê muita gente que não quer um emprego. Vamos botar mulheres, um emprego de um salário mínimo, um salário e meio, elas não querem, que a falta no job, elas ganham mais dinheiro. A humilhação, se deitar embaixo de qualquer tipo de homem, para elas não está dizendo nada. Qualquer pessoa entrar dentro do corpo dela não está dizendo nada. A mesma coisa o crime. A pessoa escolhe o que ela quer, ela escolhe o destino dela. Eu tô vendo que aquilo ali, a vida é feita de risco. Imagina, eu falei isso, às vezes eu falo na igreja, e eu falei isso com algumas pessoas e converso. Os idosos, estou chegando idoso, de 60, 65 vai chegar a 80, e muitos jovens de 20 não chega a 40. Não chega, porque eles procuram um problema. A morte, a vida está na mão de Deus. Vai ali e se joga embaixo de um caminhão, ele te esmagaçar, para ver se você não vai de ralo. Então não tem essa. Se você cedo ou tarde todo mundo vai, mas eu não vou procurar. Você não deve procurar o problema. Tem pessoas que ela tem desculpa para tudo. Ela está fazendo estágio para ser demônio, porque ela só sabe ver defeito, só sabe ver, não vê nada. Um vídeo desse aqui não vê todo, corta um pedaço, começa falando mal. Então, você que viu a operação, aí a população tá totalmente como não tá, gente. Todo mundo que gravou vídeo contra a operação tá passando vergonha. Estão passando vergonha porque os comentários só dá esse. Não, tem que ter todo mês essa operação. Tem que ter todo dia. Imagina, pessoal, você não poder entrar na rua da sua casa porque tem alguém que fechou a rua. Imagina você não poder socorrer um familiar seu porque a rua está fechada. Imagina uma filha sua ser obrigada a ficar com alguém do movimento porque esse bonitão acha que ele tem um direito nas meninas jovens. E acontece isso. Aí não, o movimento, se houver algum, você já sabe o que é, ele vai pegar, cortar o negócio do cara, vai picar o cara, facão. Mas quando é do deles, quando é fechamento deles, eles passam a mão na cabeça. Quando é da família deles, não acontece nada. E quando é eles, não acontece nada. Aí a polícia interviu agora e teve essa tragédia aí. E você dizer assim, a tragédia que teve foi uma covardia. Imagina a covardia que esses marginais não vêm fazendo com as pessoas. Extorquindo, maltratando e humilhando. Imagina.
Um dia eu falei com uma pessoa da nossa igreja, falei, ó, eu não tenho fechamento, meu fechamento é com Jesus. Ah, os bandidos resolvem, deixa eles resolver do jeito deles, eles vivem a vida deles, eu vivo a minha. Eu não fecho com o criminoso. Eu quero que ele se liberte, eu quero que ele mude. Mas infelizmente a operação da polícia está aí. Quantos estão perdendo a vida? Mulheres, homens, aqui na cidade. E outra, se o governador apertar mais, tem várias comunidades, meu amigo. Só foi em 2 isso. Essa operação foi em 2. Tem várias comunidades. Tava 115, depois falaram que era 160 pessoas. E tem muito mais que ainda pode acontecer. Se o governo federal tem apoio, é o que eu falei uma vez aqui no canal, tem vídeo meu aqui. Imagina você, isso aí não foi no governo Bolsonaro, mas a culpa vai ser dele, que o povo deu obsessão pro Bolsonaro para dizer que foi ele que fez isso. Até a operação ele sentar no governo, o povo fala que foi ele. O governo Bolsonaro foi o governo que você não via os criminosos perderem sua vida assim. Eu tô falando para você aqui que é coisa que eu acompanhei o governo, não via operações assim, não tinha dessa forma, dessa proporção. O governo, você pode pesquisar, Lula e Dilma foi os governos que mais pessoas da criminalidade morreram. Aí você me diz, mas como assim se eles têm aquele vitimismo todo? Eles têm o vitimismo. Aí sabe o que acontece? Os bandidos abusam. Não, o pai tá lá eleito, vamos aprontar, agora a gente pinta, a gente faz o que quer. Moral da história, o que acontece? Perdem a vida. Perdem a vida porque procurou. Eles morreram porque eles estavam procurando. Eles estavam procurando. Aqueles ali nunca mais vai dar trabalho a ninguém. Tem várias pessoas que aquelas pessoas fizeram de vítima, que foram vítima deles. Agora eles não fazem nada. É a sua escolha, meu amigo. É a sua escolha. Você do Rio de Janeiro, você que faz parte do Rio de Janeiro, que vê tudo isso acontecer dia a dia, você que é motorista lá no Rio de Janeiro, vendo ônibus pegar fogo, vendo pessoas fechar, barricada nas ruas que não pode nem romper. Você chega na rua, fechado, proibido romper. Dominaram o território, dominaram tudo, ninguém pode falar nada. Quem falar perde a vida. Fala, rompe uma barricada, estão tudo de fuzil. O governo federal não ajudou em nada, mas a consequência está vindo. Quanto mais brando for esse governo, no governo de esquerda morreram mais bandidos do que no governo de direita. Então você para pensar. Comemorar a morte é muito fácil quando você não vê o familiar seu como vítima desses marginais que morreram. E infelizmente toda guerra morre inocente. Toda guerra foi desde o princípio. E no Rio de Janeiro, infelizmente, chegou a esse ponto que não tem como. Educação, para mudar a história na educação é a longo prazo, não é a curto prazo. Formar pessoas, formar as crianças, adolescentes, ensinar, é a longo prazo. A curto prazo é do jeito que a polícia fez aí, infelizmente. Infelizmente. Tem uns que falam que tem que usar inteligência. Como? Sobe lá com a polícia pra você ver a inteligência como é que é. Quem tá no morro lá de cima e manda tiro pra baixo, meu amigo. Não quer saber quem vai pegar, como que vai acontecer. Então não é só falar, é ver. Então, cuidado. Cuidado com as suas opiniões, cuidado com o que você fala, porque você pode estar falando doideira, tá falando bobeira, tá falando palhaçada. Que não é um familiar seu que morreu ali no meio da criminalidade. Um familiar meu que se envolve nisso, qualquer um eu aviso. Sai fora. Cuidado.
É perigoso. Essa vida não leva ninguém a nada. Eu nunca vi um criminoso aposentar. Mas é a escolha. Nós que pregamos o evangelho, nós sabemos. A gente quer que a pessoa se recupere. Quer que a pessoa muda. E infelizmente, eu não vou falar felizmente, nós podemos ficar assim, poderia ter mais uma chance, mas quantas chances eles não têm? Que eles não dão valor. Poderia ser diferente, poderia, mas eles querem. Muitos daquele ali, ó, que morreram, nos últimos momentos, eles pediram mais uma chance. Pediram para ser diferente, não teve como. Desceram porque eles procuraram. Então, pessoal, eu sinto muito pelos 4 policiais aí que perderam sua vida. Eles são os verdadeiros inocentes. Partiram daqui, deixaram seus familiares, saíram para trabalhar e não voltaram para casa. Os demais que morreram defendendo o crime e batendo de frente com a polícia, Deus conforte os familiares. Que é triste, mas a vida é feita de escolha. O seu familiar escolheu, não tem como você pagar o preço por ele. Eu sei porque eu mesmo já paguei o preço por causa de familiares em certas situações, correndo atrás, ajudando. Mas depois de um tempo você aprende que o ser humano tem suas escolhas. Ele escolheu, não tem como você fazer mais nada. Então, pessoal, vamos orar, pedir misericórdia a Deus pelos familiares que perderam seus familiares, os que ficaram, e entender que às vezes a guerra é necessário para poder acalmar, porque se você olhar só um lado, você defende o lado errado e esquece o lado certo. Um abraço.